Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui para mais uma aula de matemática. E hoje a gente fala sobre trigonometria e as funções trigonométricas. Bem, quem são as funções trigonométricas? As funções trigonométricas, elas estão baseadas na razão, ou seja, na divisão entre os lados de um triângulo retângulo, tá? Toda a nossa análise em relação às funções trigonométricas, elas surgem da análise de um triângulo retângulo. Então, para a gente lembrar o que é um triângulo retângulo, é um triângulo composto por um ângulo que necessariamente é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ok? Então, com isso, a gente acaba dando nome a cada um desses lados. Nós temos aqui aquele lado que a gente chama de hipotenusa, e os outros lados que a gente chama de catetos. Não é? Cateto também. Bem, e com isso, sempre que a gente analisar esses ângulos de uma maneira geral, as suas posições eles vão ser muito importantes, porque cada um desses ângulos vai ter funções trigonométricas diferentes. Apesar delas serem complementares, e isso você já viu lá na aula de geometria, elas necessariamente vão fazer com que nós tenhamos funções trigonométricas diferentes. Por quê? Bem, para a gente entender isso aí, a gente precisa entender o nome que a gente dá para cada um desses catetos, porque no caso, a hipotenusa ela sempre vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Pessoal, localização, nome de lado é algo muito importante dentro dessa matéria, então não vamos deixar passar. Bem, se a gente fizer as análises em relação ao ângulo θ, sempre hipotenusa, porque ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. C, ele é o cateto oposto, porque se a gente pegar em relação a θ, o C ele está em um lado oposto, já o B está a um lado adjacente. Então, com isso, a gente cria o nome de cateto oposto e aí a gente cria o nome de cateto adjacente. Se a gente pensar agora em relação a alfa, o que acontece é justamente o quê? O contrário. A hipotenusa ela não muda, mas aí quem é agora o nosso cateto oposto? O nosso cateto oposto a alfa é o B. E quem é o cateto adjacente? É o C. Por isso que muitas das vezes, sempre que a gente tem ângulos complementares, né? O que são ângulos complementares? Ângulos que somados acabam dando para a gente 90 graus, não é? A gente tem as suas funções trigonométricas espelhadas. Mas vamos com calma que a gente vai ver isso. Qual é a nossa primeira função trigonométrica? A nossa primeira função trigonométrica vai ser a função seno. A função seno é aquela que sempre trabalha com o cateto oposto. Bem, então se a gente fosse aqui calcular com o seno do ângulo alfa, a gente teria o seu cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é quem? A. Se a gente fosse calcular o seno do ângulo θ, como é que ficaria? O seno do ângulo θ, nesse caso aqui, vai ser o cateto oposto, que é o C, dividido pelo A. Ok? Como eu falei para vocês, as funções trigonométricas, elas sempre vão ser vistas como razão, ou seja, a divisão entre os lados de um triângulo. Ok? Bem, vamos parar para pensar aqui na nossa função cosseno. Quem é a nossa função cosseno? A nossa função cosseno é a função que está ligada ao lado adjacente. Bem, se a gente fosse aqui calcular o cosseno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem vai ser o cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa. E aqui, pessoal, está a ideia que a gente acaba apresentando sobre os ângulos complementares. Olha para cá, o cosseno do ângulo alfa é C dividido por A. Vamos voltar no quadro anterior.
Seno de θ era C sobre A. Então, sempre que a gente está trabalhando com ângulos complementares, o seno de um ângulo acaba sendo o cosseno do outro e o cosseno do outro acaba sendo o seno do primeiro. Essas relações, elas se tornam uma grande ferramenta quando a gente está, por exemplo, trabalhando com funções trigonométricas dentro de um exercício de triângulo retângulo, tá? Percebam que isso é uma boa ferramenta. Bem, por fim, a nossa última função trigonométrica desse primeiro quadro vai ser a tangente. Quem é a tangente? A gente já relacionou cateto oposto com a hipotenusa e cateto adjacente com a hipotenusa. Falta a gente fazer o quê? Uma relação entre os nossos catetos. Sempre que a gente for falar sobre tangente, pessoal, é legal a gente pensar assim, vamos fazer aqui a tangente de θ. A tangente de θ, ela vai ser a razão entre o nosso seno e cosseno. Então aqui a gente vai ter seno de θ dividido por cosseno de θ. Quem é o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ficou C dividido por A. Quem é o nosso cosseno de θ? O nosso cosseno de θ é B dividido por A, não é? Bem, eu tenho aqui uma razão entre as nossas... razão de fração, ou seja, uma divisão de fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente corta a hipotenusa, então a gente tem que a tangente de θ é C dividido por B. Perceberam? Bem, como é que ficaria a tangente de alfa? A tangente de alfa seria exatamente o quê? O inverso, ou seja, B dividido por C, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Bem, só colocar aqui o alfa para ficar bonitinho. Tudo bem, pessoal? Bem, uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é que muitas das vezes nós trabalhamos com alguns ângulos a qual a gente já tem os seus valores de seno e cosseno meio que na cabeça. Ultimamente, nos nossos vestibulares, a gente sempre aplica, a gente dá esses valores no próprio texto. Mas lembrar quem é seno de 30, cosseno de 30, seno de 45, cosseno de 45, tangente, seno de 60 e o cosseno de 60, eles acabam sendo valores que ficam muito amarrados às nossas questões cotidianas, ok? Quando a gente entrar dentro da parte de exercício, provavelmente vocês vão ver a tabelinha geral e vocês vão analisar e vão perceber que muitos dos exercícios passam por esses ângulos que a gente chama de ângulos fundamentais, ok? Bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Ele fala o seguinte, se os catetos e a hipotenusa de um triângulo medem 2A, 2 raiz de 3A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Bem, aqui o nosso triângulo ele está sendo representado de que maneira? A nossa hipotenusa sempre vai ser o maior lado, 4A. O nosso menor lado aqui nesse caso é o 2A e o nosso segundo maior lado vai ser 2 raiz de 3A, ok? Ele quer que a gente descubra quem? A tangente do ângulo oposto ao menor lado, que no caso seria esse aqui, ó, alfa, não é? Para a gente descobrir a tangente desse ângulo, a gente faz o quê? A gente vai dividir o nosso cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nesse caso, vai ser 2A dividido por 2 raiz de 3A, ok? Cortando A com A, 2 com 2, a gente tem que a tangente de alfa é igual a 1 dividido pela raiz de 3. Não podemos ter raiz no nosso denominador. O que a gente faz? A gente racionaliza, não é? Ou seja, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, nesse caso, a tangente do ângulo alfa vai ser
raiz de 3 dividido pela raiz de 3 vezes a raiz de 3, que faz com que a gente suma com a raiz, não é? Uma raiz multiplicada por ela mesma fica sendo ela ao quadrado, e aí a gente pode simplificar cortando a nossa raiz. Então, nesse caso, a tangente do ângulo oposto ao menor lado é raiz de 3 sobre 3. Beleza, pessoal? Bem, outra informação que nós temos, não é, em relação ao seno e o cosseno, é algumas leis que a gente tira dessas nossas funções. A nossa primeira lei vai ser a lei dos senos. A lei dos senos, ela está aqui para com que a gente consiga representar a nossa abertura, que é o nosso ângulo, e cada um de nossos lados, fazendo com que a sua proporção seja a mesma. Então, com isso, o A dividido pelo seno de A, ou seja, do ângulo oposto a esse lado, ele sempre vai manter essa proporção, não é? Porque a nossa abertura, ela precisa ser proporcional ao nosso ângulo. Então, a lei dos senos diz pra gente que A dividido pelo seno de A, no caso aqui o A, é sempre o ângulo oposto ao lado que a gente está vendo. Vai ser igual a B dividido pelo seno de B, C dividido pelo seno de C. Aqui a gente vai fazer uma aplicação dessa lei. Sabe-se que em todo triângulo a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto ao lado. Usando essa informação, conclui-se que a medida do ângulo AB do triângulo representado abaixo é... Gente, só para a gente entender aqui, ó, o seno de 120 graus, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, ok? Essa é uma informação que tem como a gente descobrir, já vamos ver, mas fica aqui para que a gente consiga resolver essa questão rapidinho. Ele quer que a gente descubra quem? Ele quer que a gente descubra qual é a medida do lado AB, não é? Ou seja, a gente vai ter que utilizar aqui, ó, vou chamar de x, a gente vai ter que utilizar a lei dos senos para conseguir resolver essa questão. Bem, a gente tem aqui, ó, 12 dividido pelo seno de 120 é igual a x dividido pelo seno de 45. Então, nós temos que 12 dividido pela raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido pela raiz de 2 sobre 2. Simplificando aqui, a gente corta 2 com 2. Nós temos que x ela vai ser igual a 12 vezes a raiz de 2 dividido pela raiz de 3. De novo, a gente vai cair aqui naquela regrinha que a gente não pode ter uma raiz no denominador. Então, a gente faz o quê? A gente racionaliza. Como é que fica essa expressão racionalizada? X vai ser igual a 12 raiz de 2 vezes a raiz de 3, dividido pela raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, x vai ser igual a 12 raiz de 6, dividido por quanto? Por 3. E aí a gente pode simplificar o nosso problema, alcançando a resposta do problema, que é 4 raiz de 6. Ou seja, a gente descobriu o lado de um triângulo apenas utilizando as funções trigonométricas em um dos nossos lados. Essa é o poder da ferramenta utilizada pela lei dos senos, ok? Outra lei muito famosa é a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos, pessoal? Da mesma forma que nós podemos utilizar o seno para conseguir descobrir um dos lados do nosso triângulo, nós podemos utilizar a lei dos cossenos também. Só que a lei dos cossenos ela é um pouquinho diferente. A gente, muitas das vezes, já utiliza esse tipo de lei dos senos quando a gente utiliza, por exemplo, a Pitágoras, não é? O Pitágoras
uma fórmula para nós podermos calcular a hipotenusa de um triângulo utilizando a lei dos cossenos, onde o cosseno de 90 graus ele acaba sendo igual a zero. Então, com isso, a gente cria a ideia da hipotenusa ao quadrado sendo igual à soma do quadrado dos catetos. Essa, pessoal, é uma das provas que nós utilizamos para verificar a veracidade do Teorema de Pitágoras, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, na aplicação em um exercício. Ele fala o seguinte: dois lados de um triângulo medem 20 e 12 e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Bem, o que a gente precisa entender é que quando nós estamos utilizando a lei dos cossenos, necessariamente vamos supor que a gente queira descobrir quem é o A, não é? Bem, para eu descobrir quem é o A, eu preciso dos outros lados, ou seja, dos lados a qual está formando o ângulo alfa, não é? Então, com isso, a gente, para esse caso aqui, ó, a gente vai chamar esse lado de x. A gente vai ter x ao quadrado é igual, eu vou chamar aqui, ó, já vou colocar 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 20 vezes 12 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que ele falou para a gente que é 120 graus. Pessoal, cosseno de 120 graus é igual a menos meio, tá, pessoal? Mais uma das tabelinhas que a gente vai poder aprender a calcular daqui a pouquinho. Então, quando a gente calcula isso aqui, ó, a gente tem que x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado 400, 12 ao quadrado 144. Aqui a gente tem 20 vezes 12, que vai ser 240, vezes meio, não é? Menos meio. Menos com menos a gente vai ter mais, então x ao quadrado aqui para a gente vai ser 400 mais 144 mais 120. Então, x ao quadrado vai ser 664. Então, x aqui para a gente, pessoal, vai ser a raiz de 664. Ok? Bem, essa, pessoal, é uma das ferramentas que nós utilizamos, ok? Bem, pessoal, espero que a aula tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.